Olá, Oi, pessoal, Tato. boa noite. Oi, Edgar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É sempre muito gostoso, né? Quando começa assim um encontro com você. Acho que é a nossa primeira do ano, né, amigão? Estamos atrasados, né? Isso não tá certo. Devia ser dia primeiro a primeira, né? É verdade. Mas você já trabalhou nesse ano em palestras sozinhos, né, Edgar? Fiz algumas palestras, sim. Ah, Fiz. tá Não bem, tá deu, bem. não deu para te chamar dessas vezes, infelizmente. Não, tranquilo, tá tranquilo. É só o link da página que vai começar, Edgar, é pelo Cefec, né? Isso, Você tem ele, exatamente. você tem ele aí, Edgar, ou não? Deixa eu ver Então, pessoal, só para aqui. a gente já ficar acompanhando vocês, Sim, se quiser me mandar, ou mandar direto para a Thaís, deixa eu ver aqui. Me dá um segundo. fica tranquilo, amigão. Nós estamos em casa, hein? É, Eu acho que aquele que você me passou, Edgar, já vai valer. Vou mandar para ela aquele ali. será? Sabe, que tinha o link lá, e a gente já Mas vai era um entrar. e-mail só, hein? Ah, Cefec Filomena, vamos ver se esse aqui vai. De Garça, tá? Tá, isto. Mandar aqui para Thaís, ó. Casa Espírita, Fé, Esperança, Amor e Caridade. Casa Espírita. Fé, esperança, amor e caridade. Vou procurar no Face para a gente esperar o pessoal entrar, né? Isso, vamos dar um tempinho pro pessoal entrando, a gente vai fazendo aqui. Fé, esperança. Edgar, Amor fé, e caridade. esperança, amor e caridade. Quantas palavras que eu não sei o que significa, cara? É, Eu acho que mais muito. pra frente, quando a gente for um pouco mais evoluído, a gente vai falar, cara, como a gente não entendia nada, meu, como a gente não sabia nada, falava cada coisa até acertado umas horas, errada outra, mas falava sem ter noção. Achei o link aqui. Eu vou te passar, Oba, manda pra mim, tá manda pra bom? mim. Que gostoso. É de Garça, né, pessoal? Nós estamos fazendo um trabalho para essa casa de Garça, uma casa amiga que a Sim. gente. Ah, o Edgar mandou aqui, tá aí. Vou mandar lá. O Luiz Carlos Costa, do Centro Espírita Fé e Esperança, Amor e Caridade de Garça, nos convidou. A gente agradece demais o convite dele, que nos honra muito. Muito. Garça é uma cidade muito próxima, né, da minha cidade natal, que é Veracruz, né? Então, na minha adolescência, muitas vezes eu ia para Garça. Lá tem um lago no meio da cidade lindíssimo, tem a festa das cerejeiras também lá, que é muito bonita. Legal. Ótimas Isso em lembranças. Garça. A Isso em festa Garça, cerejeira. exatamente. Sim, É verdade. Tem a Dalva. Eu também sempre isso, gosto a Dalva, né? De isso. Garça ou de Galha? Mas é de Garça. Muito bacana. Sim. Saudade dessa Eu turma, viu? participei de mocidade lá também, sabe? Sim. É, Boas lembranças. o movimento lá, Edgar, na sua cidade, espírita era forte, tinha bastante juventude? Não, 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 não. Não. Lá só tem uma casa espírita, na minha época só tinha uma casa espírita, né? E eu acho que, claro que acho que no passado, né? Antes da minha adolescência, eles tinham juventude espírita também. Mas quando eu entrei na minha adolescência, comecei a frequentar lá, e aí aglutinei alguns jovens, amigos, tal, a gente formou uma mocidade lá, né? Que Mas é uma legal. casa minúscula, tinha um salão, né? Só, e Você, você funciona até mudou para hoje. você mudou para Bauru, Edgar? Com quantos anos você tinha? Eu tinha 19 para 20 anos, Que legal, exatamente. já era um adulto, já era um rapaz, É, né? é. É. Mas que bom, pessoal, viu? Todo o pessoal de Garça, toda essa turma aqui é tão gostoso. E sentimos saudades com essa questão da separação via pandemia. Porém, é importante, é necessário, estamos cumprindo todas as ordens, mas a vacina já chegou, pode ser o início aí de uma mudança, né, Edgar? Sim, eu acho que nós vamos assim mais um tempo, hein? Vai sim. Vai sim. E pelo menos para mim, querido, está sendo tão bom assim, tolerar, compreender, a vontade que eu tenho que vocês venham aqui em casa, de continuar.
Mas eu compreendo, está sendo bom. E eu fico assim, espantado quantas pessoas falaram, nossa, 2020 foi um ano terrível, horrível. Acho que não sabe o que está sendo proveitoso, né? Uma palestra de hoje que vai dizer que a gente não conseguiu captar tudo isso ainda. É claro que para muitos a coisa está muito difícil, né, Tato? Principalmente os profissionais de saúde, né? Eu nem imagino o estado de cansaço mental e físico que eles estão, né? Mas é uma oportunidade, isso que a gente precisa entender, é uma oportunidade de a gente aprender alguma coisa, né? Então, Verdade. olha, o Luiz Carlos Costa acabou de me falar que ele está assistindo e está tudo em ordem. Agradecemos novamente, Luiz, pelo convite, viu? A gente se sente muito honrado mesmo pela oportunidade de estar falando a vocês, em nome de vocês, e é sempre muito bom. Nos ajuda, né, Tato? Eu sinto Sim. que o dia da palestra é um dia, eu não digo mais fácil, porque não é, mas é um dia que eu me sinto, tem uma tendência a estar mais em sintonia, pela responsabilidade de ter que estar inteiro, estar, né, no eixo, minimamente Sem equilibrado. dúvida. Então é muito importante. É verdade, Edgar, entendo você. E agora, acho que agora o pessoal já entrou, já podemos começar a dar o tema. Mas eu concordo plenamente. Eu percebo realmente que alguns temas que me marcam mais, Edgar, que eu fico assim, como foi a palestra de Maria, né, a mãe de Jesus, como foi a palestra de Maria Madalena, que eu fiquei mais pesquisando um pouco sobre o personagem envolvido, você começa a se conectar não sei se a elas, a esses espíritos, mas no direcionamento dessas criaturas, e você fica mais envolvido. Então é muito bom para nós. Não é? Sim, sim. O Luiz Carlos falou que sumiu. Sumiu o quê? Não sei. Ah, não, ele falou que tá tudo certo agora. Tá certo? Tá. Beleza. Aqui na nossa já tá valendo. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Agora imagino que já tem uma turma entrando maior. A gente está querendo fazer um trabalho com todos pegando desde o começo, por isso demos esse bate-papo inicial para a gente não atrasar. E é uma alegria enorme para mim, amigão. Você sabe disso, mas está aqui com você, está fazendo esse trabalho, é maravilhoso, viu? Para mim também. Obrigado por ter aceito o convite, viu, Tato? De estar aqui. Sempre aceitarei, Edgar, sempre aceitarei e fico honrado de você pensar nisso, pensar em ceder tempo da sua fala, que é sempre tão preciosa para mim. Tá bom? Tranquilo. E Edgar assim. e eu, é bom demais. Escolhemos um tema que para nós é muito importante, sempre conversamos disso, às vezes em outros textos, que é aquela dificuldade que o ser humano tem de perceber uma realidade maior por trás, um propósito superior. E nós precisamos perder aquele hábito, que devia até ser chamado mais como um vício, de fazer tudo de respostas assim, poxa, como pode acontecer isso? Que pena! Nossa, quanta dor! Não analisando ou percebendo o que está por trás. E eu, Edgar e eu, vamos escolher um texto de Emmanuel, mas antes, para dar um início, eu quero fazer uma introdução numa questão ou duas questões principais do Livro dos Espíritos que vai reforçar esse pensamento e que Emmanuel se aproveitou para dizer, tá bom? Que é o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, ele está na questão 19. Kardec, Edgar, está querendo saber aqui o que acontece se o ser humano consegue, através da ciência, das pesquisas científicas, entender mais um pouco os segredos da vida. E podemos notar, quem assiste o History, o Discovery, é muito comum venderem assim os enigmas do universo, segredos da Bíblia. Para nós é muito o Código da Vinci, então é um livro que chama muita atenção para a gente compreender. Ele fez essa pergunta. Olha que pergunta maravilhosa, que pergunta sábia do nosso codificador. Não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então ele pergunta se a gente podia, pela ciência, não é em si com a filosofia, com o nosso pensamento, é com a pesquisa mesmo, a prova realizada na matéria. Olha a resposta. A ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém,
não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ok. Maravilha. Então, nós precisamos considerar aqui que há um limite. Por mais que a gente se aprofunde, por mais que hajam grandes cientistas, pensadores, há um limite para o nosso conhecimento, para o nosso acesso. E só para reforçar, Edgar, nós sabemos, a mecânica quântica, que é aquela mecânica que analisa partículas muito pequenininhas, vibrações, energia, ela tem uma equação que chama a teoria da incerteza, a teoria da incerteza de Heisenberg, no qual ele fala o seguinte, que é uma prova. Para você descobrir a posição e a velocidade da partícula ao mesmo tempo, seria a capacidade que o ser humano adquire para saber a consequência das coisas. Na física de Newton, eu consigo entender, um trem sai de São Paulo às 20 horas, está a tanto de velocidade. Que horas ele chega em Campinas? Que hora ele chega em Bauru? Então, veja o que nós precisamos. A posição e a velocidade do trem. Perfeito. Quando se trata de partícula, justamente para saber a posição dela, você causa uma alteração na velocidade. E para saber a velocidade, você causa uma alteração na posição. Então, uma coisa parece que, sim, atrapalha a outra. Então, chegamos a ponto de criar uma teoria da mecânica quântica, que é uma das mecânicas, assim, ou das físicas mais consolidadas hoje, que prova tanta coisa que outras não dizem, que nós temos um limite. Então, dentro da nossa pequena situação de entendimento, nós já devemos ter essa postura. Eu não sei de tudo. Perfeito. Isso é muito importante. Apesar da gente saber mais, muito mais do que há 2 séculos atrás, certo? O que a gente sabe ainda é absolutamente nada. Nada. Muito pequeno. Tanto que você vê os grandes... Desculpe, continue, Dick, continue. Não, veja, você já falou em várias palestras, né, Tati, sobre o quanto a humildade é condição fundamental para o nosso crescimento. Não falou, Tato? Já falei. Muitas vezes. Inclusive, Edgar, a humildade, como você bem tocou, é o campo preparado para se plantar os aprendizados. Sem ela, não dá nem para começar. Então, se eu digo assim, fulano de tal tem humildade, você não pode concluir que ele é muito bondoso. Você pode concluir que ele escuta, que ele analisa, que ele pondera e toma uma decisão. Mas não tem como ela considerar alguém que sabe ou não sabe, ou é melhor em alguma virtude. Ele só é um aprendiz de boa vontade. A resposta de Kardec é essa. Mas olha que comentário bom de Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Aqui já dá para perceber, se nós estamos justamente não admirando a obra, estamos fazendo o contrário, já dá para perceber que nós estamos pequenos na história. Nós não temos nenhum conhecimento para justificar essa beleza. Você falou uma palavra importante, admiração. Né? Sim. Há pouco você me disse que o seu filho Henrique fez 10 anos. 10 anos ontem. Ontem, que legal, mande um abraço a ele. E você percebe que as crianças, conforme elas vão descobrindo o mundo, elas se admiram, né? Quantas vezes o Henrique falou, olha papai tal coisa, nossa, olha não sei o quê, puxa vida, certo? E quantas vezes você levou o Henrique para ver coisas que ele nunca tinha visto ainda, para viver coisas que ele nunca tinha vivido, e todas as vezes ele se espantou, ele se admirou, ele se embeveceu. Não é verdade? Bem, é verdade, querido. Infelizmente, ao crescer, né? Ao crescer em termos de idade, e conforme a gente vai tendo contato com o mundo que a gente tem aqui, a gente para de se admirar, né? É verdade, cara, é verdade. Isso é tão comum, né? Tão comum, né? E você já está tocando num ponto de que o Emmanuel vai falar que a frase que não torne comum, não torne simplório o que Deus criou, o que Deus abençoou. É uma visão pequena demais da nossa parte. Então, olha só a continuação, meu amado. Entretanto, agora é bonito, Edgar, seja por orgulho, seja por fraqueza,
sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Olha que interessante isso, para a gente É, ficar atento. Ou seja, a minha inteligência pode me iludir. É isso, Tato? pode, é isso mesmo. E seja pela inteligência ou por orgulho. Ah, Então as esse é um duas mágico coisas. de ilusão. Cria essa ilusão para nós. Ó, ele amontoa sistemas sobre sistemas. Toda vez que a gente vê a palavra sistema, pessoal, que o Kardec usou, pode colocar como explicação. Assim, o sistema digestório, o sistema circulatório, é uma explicação do funcionamento. Então, poderia ser, ó, ele, o homem, amontou a explicação sobre explicação, sistema sobre sistema, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. Perfeito, A fantástico. gente faz isso. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Mas parece que a gente não aprende ainda direito, né? A Não, gente não parece que ainda percebe, não. né? Vai ter Tato, que. por favor, repete o número da questão do Livro dos Espíritos. É questão 19, amigão. Questão 19. 19, comecinho do livro. Ele Bem está começo tratando, do livro. bem começo, tratando sobre matéria, sobre espírito e sobre Deus, dizendo a trindade universal, somos isso, né? Deus, matéria e espírito. Realmente não dá para considerar nada que fuja a uma dessas três coisas. Esse mouse, por exemplo, mouse velhinho, inclusive, descascado, é matéria. E por isso está descascado, porque é matéria. Sem dúvida. Ela é temporária, né? Ela se É degrada, temporária. né? Jesus é espírito e Deus, nosso Criador. Então não tem como fugir dessas três grandezas. Então essa primeira questão do livro dos Espíritos, ele mostra, nós temos limites que Deus colocou pra gente, isso não significa que não devemos tentar ir o mais longe que pudermos, isso só vai aumentar a nossa admiração pela sabedoria do nosso Pai, pelo amor que Ele tem por nós, e que Kardec comentou, que duas coisas prejudicam muito, ó, seja por orgulho, por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete de ilusão. Então, nós estamos mergulhados nessa condição de pouco conhecimento e de muito orgulho. Então, estamos iludidos. Não tem como concluir diferente. Não é, amigão? Eu acho que a gente podia partir desse pressuposto, né? Olha, o que eu estou enxergando não está longe de ser a verdade e a realidade plena. Longe. Esse deveria ser o nosso pressuposto. E a gente ainda, na nossa imaturidade, jura que aconteceu tal coisa. Jura que é assim, né? Convicto de que a gente entendeu o que a gente viu. Não viu, não entendeu nada. Não viu. Não viu. A gente perceberá no futuro que Jesus tem muita razão quando ele fala, um dia conhecerás a verdade. É verdade, Tato. E ela te libertará. Olha, fantástico o jeito que você começou essa conversa. Que legal, amigão. Nós vamos falar de uma questão do Fonte Viva, a questão 23, salvo engano, mas você se baseou na 19. Isso e olha mesmo. Só que interessante, na verdade, o que você fez, uma questão bem filosófica, científica filosófica, certo? Sim. Que tem implicações morais. Tem certo? Explicações morais. Boa, Edgar. Ou seja, Emmanuel vai falar algo de cunho moral, de cunho comportamental, né? A moral, ela mexe com o nosso comportamento, com a forma como a gente sente, pensa, age, mas ela está calcada numa constatação físico-filosófica, ou matéria filosófica. Tá certo? É verdade, então, olha só esse entrelaçamento, né, que a gente pode fazer, e ao fazer, consolidamos o nosso pensamento. Né? Então, foi brilhante essa conexão que você fez. Parabéns. Que legal, Edgar. Kardec depois ali faz um comentário sobre, mostrando assim, a gente sabe tão pouco, não sabe se uma coisa liga com a outra, se matéria e espírito, aí ele já passa para o Emmanuel. Olha só que bonito o texto de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Agora, Edgar, é o comentário da 28, se alguém quiser acompanhar. Peraí, 27, é o comentário, isso, do Kardec na 28, já depois da resposta.
A origem e a conexão dessas duas coisas não nos são desconhecidas. Então, nós não conhecemos se elas, como que começaram, se elas interligam. Ó. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas. Isso nós podemos perceber. Daí, o consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, agora que é bacana, e a gente vai concluir, passar para o Emmanuel. Vemos acima disso tudo uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é o que chamamos Deus. Perfeito. Bonito, né, cara? Bonito demais. Então, pessoal, baseado nessa verdade observada na ciência, constatada que nós estamos limitados e que nem chegamos perto desse limite que Deus colocou. A gente fala, mas Deus já limitou. Não, mas vocês estão muito atrás. Pode ir muito para frente que o limite está lá longe. A gente parte para essa questão. Vivemos numa ilusão. Olha que bonito, Edgar. Emmanuel vai se aproveitar de uma expressão que está no Atos dos Apóstolos 10, 15, quando ele fala assim, ó, não faças tu comum o que Deus purificou. Puxa. É belo demais, é belo demais. Tem uma parte que essa história, esse contexto, é de Simão Pedro, ele tem uma visão, parece, e ele diz alguma coisa, dessa carne eu não comerei, essa carne imunda, essa carne profana. E aí essa voz, esse anjo fala para ele, não torne comum o que Deus purificou. Não fala assim, não. Você não sabe o que está falando. É para Pedro, hein? Olha só que lindo. Ó. Existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem num ramo divino. Então, tantas passagens do Evangelho como um buquê de flores, algumas delas devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Olha, quer dizer, Emmanuel está nos dando um alerta, possivelmente, evidentemente, não somente ao texto que ele destacou, né, Tato? Mas que existem trechinhos ali que são especiais em si mesmo, tá certo isso? Eles valem a pena por si. No conjunto eles se engrandecem, mas ali a gente já pode degustar alguma coisa muito importante. Exato, hein? E ele comenta, parece até que dentro de todos o ramo, as flores, algumas devem ser tiradas e analisadas, girar ela dentro do próprio caule ali para a gente ver o ciclo dela. Olha, então ele vai dizer, ó, a voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Sim. Parece que o nosso problema, aquela circunstância, é tão maior do que o que você está considerando, analisando, que é o que o Kardec estava conseguindo como resposta. É uma ilusão que vocês vivem, não observam, não conseguem nada. Mas aí ele vai continuar, diga, ó. Olha agora que começa a nossa mensagem, vamos lá. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Edgar, é o homem comum, é você, sou eu, é o Leano, não é o Cristo. O Cristo está rodeado de glórias. Mas ele? Não, sem dúvida. O homem comum. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Sabe, Tato, já fazem uns 2 meses para cá, talvez 3 para cá, que o tema lucidez tem sido um pouco constante na minha cabeça. Lucidez, que é a capacidade de percepção um pouco mais apurada. Não estou dizendo que eu estou tendo essa capacidade, essa lucidez. Não, estou explicando o contexto, né? Se a gente está iludido, a gente não está lúcido, concorda? Concordo. Suficientemente. O que você acabou de dizer
né, no texto, né, nós estamos rodeados de glórias, mas nós estamos, não que somos, estamos incapazes de valorizar. Assim, a sensação que eu tenho quando você fala isso, lendo o texto de Emmanuel, é assim, não estou entendendo nada. O que eu penso que eu estou entendendo não é o que eu deveria entender. A minha visão sobre as coisas é mais mínima do que eu imagino. E você sabe que um dia a minha esposa, que você sabe que a minha esposa veio de Capela, né? De Capela, sim, conheço. Ela é muito sábia. Ela disse assim para mim, isso faz mais de 20 anos. Se você soubesse o que pensa saber. É verdade, Edgar. E tem tudo a ver com isso. Assim, se eu soubesse o que eu penso que é, ou seja, o que eu penso que é e o que é são coisas diferentes. São. E eu achando que o que eu penso que é o que é. Que você estava sabendo um tanto bom. Imagina então, que você está me falando, Edgar, de psicologia, como estudante de psicologia e tudo mais. Aí eu pergunto, Edgar, quanto da psicologia, se ela comportasse 100%, você acha que você conhece, que você sabe? E você falasse, eu acho que eu sei uns 48%, um chute qualquer. Ok. Vou te falar a real, cara, você sabe 1,2% da psicologia que existe na mente humana. Deve ser algo desproporcional a esse ponto. Sério? Mas só? Só. E ainda o que sabe tem contradições. Sim. Então, Tato, isso é muito sério, Tato. A gente nem foi o resto da mensagem, mas isso já é tão sério. Porque, assim, a gente se enche de convicções para falar com as pessoas, a gente sobe no pedestal para colocar a nossa forma de ver as coisas como se fossem verdades gravadas em pedra. E a gente não está entendendo nada no final das contas. É muito triste viver na ilusão. É muito triste. Por quê? Porque a realidade, e aí eu vou falar uma coisa que foge do senso comum, eu penso. O texto, o que você disse no Livro dos Espíritos, e o texto de Emmanuel está nos dizendo que a realidade é muito melhor do que a gente está vendo. Porque a gente está vendo vulgaridades, conforme você acabou de ler. E vulgaridades, né? Puxa, coisas pobres, né? A gente vê pobreza, né? A gente olha para uma mata e vê a mata, Tato. Cara, e vê a mata ali naquela hora, naquela fotografia. Sim. Você sabe que você me fez lembrar, eu falando isso, me fez lembrar um comentário da Adélia Prado, que é aquela poetisa brasileira, ela fala assim, às vezes Deus brinca comigo e quando eu vejo uma flor, eu vejo uma flor apenas. Né? Legal. E é claro que ela está brincando, achando que Deus que está fazendo isso com ela. Na verdade, é ela que, né, perdeu aí o jeitinho naquele instante. Então, assim, a gente vê uma flor e vê uma flor. A gente olha para uma mata e vê a mata. Edgar, tem uma frase do Raul Seixas que você me fez lembrar, que é assim, de que o mel é doce, é coisa que eu me nego a afirmar, mas que parece doce, eu afirmo plenamente. Que fantástico! Legal, né, cara? Olha, que sábio isso. Porque talvez o máximo de convicção que a gente deva ter deva ser como o Raul Seixas. Olha, parece tal coisa. Sim, parece tal coisa. Parece tal coisa. E talvez seja o máximo que a gente devesse chegar, Tato. Até o momento parece tal coisa, amanhã eu já não sei. Edgar, se a gente imaginasse e pensasse um pouco mais profundamente naquela questão que falava que Sócrates era o ser mais sábio, eu não tenho certeza se era da época, de toda a Grécia, alguma coisa assim. E ele falou, mas por que sou sábio? Não é possível. Eu, o homem mais sábio, ele fica indignado. E a resposta que ele vai buscar por que ele era mais sábio é assim,
é que você não sabe e sabe que não sabe. É por isso que nós falamos que você é o mais sábio. E os outros não sabem e pensam que sabem, então estão tudo provavelmente enganados. Olha só que interessante, realmente você ligou muito bem. A sabedoria é saber que não sabe, é saber o tamanho do que sabe. A Isso, sabedoria é entender que sabe 1,2%. Essa é a sabedoria. A sabedoria Exato. não é saber 1,8%. É É saber que só verdade. sabe isso. Exatamente, amigão. Então, ó, dá para vendo a limitação e como eu. Então, mas tudo bem, se eu sou limitado, se eu tô. O que eu faço? Não veja pelos olhos de quem tem certeza de que tá ruim a vida. Exato. Não Exato. conclua isso. Não é, Exato. Edgar? Exato, exato. E, Tato, o fato da gente saber que as nossas percepções são absolutamente falhas, que a nossa inteligência é curta ainda, que a nossa lucidez é muito pequena, nos ajuda a nos manter numa posição menos orgulhosa, nos ajuda, calma, menos. Olha, e eu acho que a gente acaba vivendo um paradoxo, né? De um lado, a gente precisa nunca esquecer da nossa grandeza que Sim, nos foi entregue pelo Pai. Do outro lado, a gente não pode esquecer nunca da nossa imensa ignorância. claro. É difícil, é trabalhoso isso. Ah, eu sou muito grande, mas sou ignorante. Sim. E é com isso que a gente tem que lidar. Isso mesmo. É isso mesmo, Edgar. Bacana a gente frisar e colocar claro essa questão. É uma grande ignorância porque somos muito novinhos, crescendo em conhecimento, mas já achando que somos grandinhos e que está com o conhecimento bem adiantado. Sim. E veja, ignorância não é defeito. Não, exatamente. Não é defeito. Eu acho que você já me viu falando, a gente não deve falar que a gente é inferior. Isso, é. Porque não somos, nós somos ignorantes, muito ignorantes, mas só ignorantes. Por exemplo, quando o livro dos Espíritos, Edgar, nos ensina que Deus nos cria simples e ignorante, há algum defeito, então, aí? Há uma parcela de ruindade na palavra ignorante? Não, é vazio, em branco. Isso, só Um, isso. um caderno em branco, Isso. porém, que vai se preenchendo. Olha que Exatamente. coisa mais maravilhosa, Edgar. Então, o homem comum, ele enfatizou que nós estamos rodeados de glória. Agora é uma frase bonita, hein, querido? Ó, cego diante do espetáculo soberbo da vida. Imagina um cego, cara, diante de um espetáculo circense, um espetáculo bonito, de um mágico, um malabarista, uma dança. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria com S maiúsculo infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Eu vejo tanta ternura e amor de Deus assim. Imagine ele selecionando, Edgar, por nós, mas ele não fez assim com a mente ou com a cabeça naquele exato momento. Mas ele criou lei que faz isso, então tá igual. Selecionando para você, Edgar, por mim, por todos, tudo que Deus criou pensando em nós, e a gente tripudia, cara. Um cego diante de um espetáculo soberbo. Olha que... Não, para a gente pensar semanas. Porque a palavra espetáculo já fala de alguma coisa grandiosa. O soberbo. É verdade. Né? Soberbo espetáculo. Então, assim, e veja, por trás de... Por que é assim, Tato? Porque somos amados. É verdade, o amor amigão. do Pai. Não, agora, a gente precisa entender uma coisa que me parece extremamente séria. Já foi dito que a Terra ou é prisão, ou é escola, ou é hospício, ou hospital. Se o Pai faz uma prisão e um hospício e um hospital com essa beleza, é porque ama por demais cada um de nós que estamos aqui. Por É demais. verdade.
não tripudiar em cima desse espetáculo que emoldura, ou seja, que cria, que é o contexto da nossa vida, certo? O contexto da nossa vida é desconhecer amplamente, como diz o Rossandro, os requintes do amor do Pai por cada um de nós. Exato, é desconhecer, Tato. E veja, e nós somos aqueles, não se esqueça, que choramos dia e noite porque nos sentimos mal amados. Olha só. E nos sentimos mal amados porque não enxergamos. O problema não é falta de amor, é falta de percepção. Olha só. Isso mesmo, Edgar. Olha só, veja, isso é muito mais triste do que a gente podia imaginar no início. Sabe? É assim, não é, a gente não é que não tem remédio, é que você não enxerga o remédio. Não enxerga. Não é que não é bonito, é que você não enxerga a beleza. Agora, e aí eu posso acrescentar, mais triste ainda. Eu nem admito que eu estou imerso num contexto de beleza. Nem sequer. Sabe, eu não sou aquele cego, Tato, que alguém fala assim, olha, Edgar, eu sou cego. Certo. Aqui, olha, tem luzes impossíveis de serem ditas tal a beleza. Se você pudesse abrir os olhos e ver, você se deslumbraria de uma forma indescritível. Não. Não é isso. Isso mesmo. Não é Sou isso. eu, não. cego, acreditando que vejo. E que vê coisas horríveis. Isso que é o duro. Olha, eu só vejo a escuridão. Só vejo a escuridão. Tá? Olha a escuridão. Ah, tá. E isso tem muito a ver com o mito da caverna de Platão, hein? Sim, tem muito a ver. Muito a ver. Onde eu acredito que o que eu estou vendo é a verdade. Edgar. Sendo que eu só estou vendo sombras. Por quê? Porque só admito que elas existam. E é tão enraizado e tão forte que quando aparece um que quer abrir nosso horizonte, a gente mata ele, cara. Mata Jesus, mata Gandhi, mata qualquer um que tentou mostrar que existe uma coisa. A gente não admite que estamos errados e que ele é capaz de ou pode falar aquilo. Então, olha o duplo erro que nós estamos concluindo, Edgar. Nós somos muito ignorantes, orgulhosos e admitimos que a realidade é feia, está injusta. Eu não posso passar por isso quando não pondera o que já se criou por milênios e milênios de anos para chegar ao ponto de entregar assim para a gente de bandeja. Quando você falou, Edgar, ainda bem que eu estava falando, porque eu fiquei quieto aqui para tomar um copinho d'água, isso aqui. Quando você fala aquilo sobre Deus ter, como que você falou, criado para nós, colocado, a gente não vê, tripudia e leva, e insiste, e persiste em acreditar que eu que estou certo na minha ignorância, na minha orgulho, e não consegue, portanto, tudo que está armado ali de presente para nos fazer melhores, nos fazer crescer. Você sabe que eu até fiquei angustiado agora. Gera uma... Não, veja, a gente não pode esquecer que nós não estamos falando para os outros, né? Isso mesmo. Nós estamos falando de nós, né, Talto? Ou seja, existe um universo atrás do que eu enxergo. Um universo desconhecido que eu não estou percebendo. E o que é pior, eu não estou, talvez, trabalhando para aumentar a minha percepção. Eu não estou trabalhando para que amanhã eu veja. Por quê? Porque não imagino que exista um bastidor. Acredito que a parede é o final de tudo, sendo que tem um universo belíssimo atrás da parede. Sim, Edgar. Você sabe que isso vem potencializar aquilo que faz tempo que eu não digo, que nós morremos de sede ao lado do banquete. Isso vem potencializar. É mais grave do que eu supunha. Deve ser tudo muito mais profundo, mais bonito, mais
colorido. E eu lembrei outra aqui que você falou, que essa assim, então, que foi quando você fala que Deus, por saber que a gente precisa de um hospício, precisa de um presídio, ele cria o que nós precisamos com todo amor, cara. O amor dele e a sabedoria, eles precisam disso. É o que eles precisam agora. Imagina Jesus e Deus conversando, se der para conceber uma situação dessa, mas ele fala, é o que eles precisam, né, meu pai? É a hora da troca da fralda, é a hora da mamadeira deles, é a hora do sono, é a hora de orar por eles. É o que eles precisam. E tripudiam. E eu acho, Edgar, até não tenho tanta certeza, vamos imaginar que eu considerasse que você fez para mim algo que não foi bacana. Eu fiquei magoado por pensar que tinha sido de um modo. E falei mal de você para algumas pessoas, mandei um WhatsApp agredindo você, falando coisas. Você tentou se explicar, eu não quis ouvir, mas depois eu falei, ai, cara, não fui a rir, não foi isso, meu, eu não sabia, o Edgar tentou, ele foi lá, já estava fechado, por exemplo. Ai, Sim. cara, me dá um mal-estar, uma tristeza, um arrependimento. Eu acho que nós vamos sentir isso quando começar a encarar um pouquinho mais a beleza e a perfeição. Aí, ó, o que você falou? E Deus não se magoou, não se preocupe, mas Não, você não ficou feio na fita, cara? ficou feio. Mas assim, e olha, nós ficamos feios na fita e nós perdemos as belezas. É verdade, Porque esse é não o... vimos. Não vimos. Eu não sei se eu posso falar assim, que Deus lamenta, mas se algo perto disso, ele poderia falar, o que eu lamento, filho, é você ter perdido as belezas, enquanto podia ter aproveitado. E Sim, podia ter vivido muito melhor. sim. Ao longo, às margens do caminho, coloquei flores, coloquei fontes belíssimas, coloquei cores e arco-íris, e você estava olhando para os próprios pés, lamentando que tinha que caminhar. Porque é isso. A gente reclama porque tem que trabalhar. Reclama porque tem que acordar. Reclama porque está sem Reclama, trabalho. reclama porque está sem trabalho. Reclama. Né? É verdade. Reclama porque não é do nosso jeito errado de que a gente quer que seja. Né? Na nossa soberba incalculável. Na nossa ignorância incalculável. Talvez se exista alguma coisa infinita, seja a nossa ignorância, né? Isso a gente entende, né? Eu não entendo nada de infinito. Pensa na sua ignorância, né? Você vai ter uma boa noção do infinito. Né? E eles vão falar aqui alguma coisa sobre o infinito. O Emmanuel vai falar uma coisa de infinito tão bonito, a média do infinito. A gente chega nela já. Mas então, é isso assim, mesmo, Edgar. A gente precisa começar a duvidar do que a gente vê, do que a gente percebe, do alcance do nosso entendimento sobre as coisas. E assim, na nossa ignorância, julgamos com tanta facilidade, né, Tato? Com tanta facilidade. Tanta facilidade. É automático até. Automático. Parece ser automático. A nossa ignorância nos torna muito ousados, de fato. Edgar, olha isso aqui então, ó. Ele vai agora fazer uma sequência de perguntas, pessoal, para a gente. Ele nem responde, e a gente nem ainda tem uma resposta tão precisa pela ciência dessas perguntas, para ver o limite da nossa ignorância. Sim. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Poxa. E olha só, tudo que ele vai falar aqui, pessoal, é cenário, é palco para os verdadeiros artistas que somos nós. Perfeito, perfeito. É só o palco. Essa pergunta eu acho bonita. Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Nossa, a gente nem sabe o que é o raio de sol. Nem sabe. O Edgar, você sabia que a vida, aparentemente, uma das melhores teorias que ela originou, foi que a atmosfera na Terra tinha muito, por exemplo, amônia e tudo mais, e os raios de sol batendo direto, sem a camada de ozônio, que ainda não existia, começou a reagir nesses ingredientes e começaram a formar, por exemplo, aminoácidos, e daí proteínas, e começou cadeias maiores e chegou. Mas, num raio
Você sabe quanto que tem ali? Imagina quantos raios de sol chegaram para o nosso único planeta, sem contar a dependência que esse sol também teve de outros anteriores, para ter metal no nosso país, para ter as coisas no nosso planeta, né? A gente não tá... Um raio... Me lembra Jesus, Edgar, quando ele fala profundo, ele fala assim, não vos inquieteis procurando o que haver de comer ou beber. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, é capaz de pintar de branco ou de preto um único fio do vosso cabelo? Você consegue pintar um fio assim, pela tua vontade, pela tua... Aí ele fala assim, quem entre vós consegue aumentar 1 centímetro que seja a vossa estatura? Coisas minúsculas que a gente não consegue e julga-se também, como você comentou, praticamente automático, com facilidade. Aí ele continua, quantos óbices, ou que seja, quantos obstáculos foram vencidos para que a flor se materializasse? Para que ela existisse, a primeira flor. A primeira flor. E veja, Tato, e por que ela existe, se não para trazer essa moldura? Não é? Para que a gente... Será Edgar, que não é a gente que procura a Deus em tanta parte? Talvez a gente um dia descubra que ele sempre esteve ali. Sim. Salpicado nas 1000 situações, nas 1000 coisas, naquilo que a gente chama pobreza da matéria. Ele estava ali. Estava ali. Você me fez lembrar de um filme iraniano que eu li, que eu assisti há bons anos, que eu não vou nem lembrar o nome. O garoto nasceu cego, e você imagina que no Irã ele era muito pobre, e uma vida muito sofrida, né? Uhum. E um dia ele fala assim, foi a única frase que eu anotei do filme, eu devia ter anotado o título também, né? Porque me tocou demais. Ele fala assim, tenho tocado tudo para ver se encontro Deus. Então, como ele não via, ele tocava. Para que eu possa falar com ele. Então, ele tocava tudo. Foi uma vida muito sofrida mesmo. A procura de Deus. Nossa, veja a sabedoria deste garoto, de um filme fictício, talvez. Né? Certo. Porque ele estava à procura de Deus na vulgaridade do seu contexto. Vulgaridade entre aspas, evidente. Claro. Né? No comum do seu dia. E nós, que nesse conceito pobre do utilitarismo, entendemos que tudo aqui é só para nos servir. Né? Que a gente classifica alguma coisa primordialmente como sendo útil e não útil. E nada mais. Nada mais, Tato. Nada mais. Que a gente decide, não, uma estrada vai poder cortar a floresta, porque são só árvores, né? Nossa, cara, é verdade, Edgar. Quanta autoridade, quanta destruição causamos em nome de muitas coisas que às vezes pode ser progresso ou qualquer coisa, mas que é interesse, julga-se superior, que tem o direito de fazer isso, que está para nos servir. É muito... E quando você comentou, Edgar, eu ia comentar, você foi na minha frente e já atrapalhou todo o meu pensamento. Captei. Quantos obstáculos foram vencidos para que a flor se materializasse? Eu acho que é tão filosófico porque ele fala assim, a flor, ela dá o fruto. Então, a árvore que tem flor produz fruto. A flor já é angiosperma, ela já é mais elaborada. Para ela, então, produzir o fruto, para você se alimentar, precisou de quanta coisa vocês acham? E não só o fruto, mas a beleza, o perfume, o cenário, tudo. Quanto que vocês acham que custou isso? Não monetariamente, mas quanto tempo, quanta inteligência, quantos obstáculos foram vencidos para vocês verem a flor se materializar? E essa materialização correspondendo a isso, a concretização do necessário para vocês, a alimentação, a beleza, o bem-estar, a vida, o aprendizado. Mais uma pergunta. Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais?
essa domesticação da árvore é interessante pensar, porque a gente pega uma laranjeira, a gente consegue fazer ela produzir mais, podando ela numa hora certa, adubando, a gente domesticou, ela obedece a consequências nossas. Quanto isso também não foi árduo, quanto não custou de tempo, de esforço, para você falar isso agora, cara, para você desperdiçar essa beleza. São coisas que a gente, infelizmente, quase nunca pensa, né, Tato? Nessa palestra, Edgar, tenho certeza que você concordará com uma conclusão que podemos chegar assim. Então, eu não consigo compreender, não consigo conceber. Isso, não consegue. Então, o que você quer que eu faça? Pare de concluir que está errado, que está feio, que você é infeliz, que é injusto. Para de pensar desse jeito. Pelo menos você já não está atirando no erro. Você pode até não falar que sabe, mas não está falando bobagem. Ou sentindo bobagem. Sim, isso que nós estamos conversando hoje, por exemplo, talvez tenha o poder de diminuir o suicídio. Tem. Porque talvez eu me considere um lixo, certo? Talvez eu me considere um lixo. Talvez eu considere que ninguém me ama, que eu não sou importante para ninguém. Existem pessoas, certamente, que pensam assim. Sim, isso cara. Também, certamente, é fruto da nossa cegueira. Porque tudo à nossa volta fala de um imenso amor por nós. Quando nós chegamos aqui, tudo estava pronto. Sim. Já tinha alimento à nossa disposição, já tinha tudo que nos protegesse contra os elementos da natureza. Tudo estava aqui, pronto. Pronto. Como um cenário absolutamente milimetricamente preparado para o nosso desenvolvimento. Agora, a gente não pensa isso. Não pensa isso. Né? Ou seja, se estava pronto, é porque alguém fez. Se alguém fez por um motivo. Se eu estou aqui para usufruir desse contexto, é como se assim, você chega na casa de alguém, quando você vai visitar alguém, e a pessoa te apresenta um quarto milimetricamente pensado para te agradar. O copo d'água fresca, umas frutas, a cama absolutamente cheirosa e macia, né? O lugar, tudo. A pessoa quer o seu bem, Tato. A pessoa se preocupou com o seu bem-estar. E não é isso que o Pai fez com todo mundo que está aqui? Todo mundo. Então, assim, é uma falta de entendimento, de visão, de percepção e de lucidez nos considerarmos esquecidos e pouco amados. Ou seja, a promessa de Jesus está sendo cumprida a todo instante. Ninguém se perderá. Ninguém, cara. Ninguém vai ficar esquecido. A gente ainda, Edgar, quando você fala isso, me parece, eu tenho um pensamento assim, então, depois que eu morrer, ou se eu tiver numa situação para trás, o meu pai não vai deixar esse dia chegar. Não, isso já está acontecendo agora. Agora. Você não vai se perder agora. Não é assim, cadê o Edgar? Meu Edgar, não, eu volto para ele. Não, o Edgar está ali. Nenhum momento se perdeu de Jesus. Nunca se foge da ordem de Jesus aqui por nós no planeta. Que gostoso. Esse negócio, eu estou perdido talvez seja uma frase ilógica. É ilógica. Perdido em que sentido Ilógica. Porque Deus sabe exatamente onde eu estou. Exatamente onde eu estou. Né? E aí vem... Você sabe que eu descobri isso o ano retrasado. Que é uma frase de Paulo. Eu não sei nem contexto. Eu preciso descobrir onde. Nada nos separará do amor do Pai. Eu preciso descobrir aonde está isso. Nada é capaz de nos separar, nem nós mesmos. Nós não temos o poder de impedir que o Pai nos ame e nos cuide. Que bom! Confortável ouvir isso, Edgar. Que bom, porque nem nas nossas maiores loucuras isso acontecerá. Edgar, quando você estava falando um pouquinho antes sobre aquilo, se há criação, alguém criou, se está aqui, alguém fez, se organizou, organizado porque alguém organizou.
Me lembra daquela resposta que Kardec obteve dizendo isso. Como podemos provar a existência de Deus? Num postulado, num axioma, numa proposição que vocês aplicam à vossa ciência. Qual é a proposição? Não há efeito sem causa. Veja o que não é obra do homem e a tua inteligência te responderá. Nossa, caramba, vai para casa absorver essa. Vai ruminar essas ideias, cara. Cara, não foi o homem que fez. Não existe um surgimento do nada. Não há um efeito sem causa, diz a nossa ciência. Então, pela tua inteligência, o que você acha que aconteceu? Explica. Olha, explica. Nossa, Edgar, que resposta maravilhosa que esses caras sabiam. Olha só que bonito, Edgar, isso aqui, ó. Quantos séculos terá empregado a paciência do céu, paciência com P maiúsculo, referindo ao nosso Pai, na estruturação complexa da máquina orgânica do nosso corpo, em que o espírito encarnado se manifesta. A gente julga o nosso corpo belíssimo, assim, pela ciência, a perfeição. Cara, isso é só para o teu espírito se manifestar. Só. Quanto tempo que foi criada essa estrutura complexa por parte do Pai? Edgar, a perfeição, por exemplo, do sistema estomatognático, que é a mastigação, musculatura de pescoço, a perfeição da articulação que o dente tem. Imagina duas estruturas duras, Edgar, como um dente e o osso, não podem causar o impacto, elas articulam, tem amortecedor. Quando você põe implante, o paciente fala, nossa, doutor, tá batendo muito seco, acho que ele tá mais alto. Fala, usa um pouquinho. Aí ele fala, passou, doutor, passou. Por quê? Porque o cérebro dele, além da perfeição da articulação, fala, caso ele venha colocar implante, vamos aniquilar, vamos o cérebro falar, não, já tá certo. A gente se convence. Cara, essa perfeição, Edgar, esse negócio é a estruturação... Não, você citou uma coisa mínima. Nossa, mínima. Não, um detalhezinho minúsculo. Que foi feito para quê? Para o nosso conforto. Nosso conforto. Gente, Tato, é muito sério isso. É mesmo, Edgar, é mesmo. Eu lamento até imaginar que a gente não considera. Não é tão sério assim, não. Alguns que possam estar assistindo aqui falam, não é. Eu digo para quem pensou, é porque você não capta como eu a grandeza. Afirmar que não é tão sério é a percepção real de que é nada, eu já sei bastante, eu já percebi um monte de coisa. Não percebeu, cara. Não percebeu. Mais uma vez a gente tem mais uma encarnação. Cara, olha só que coisa linda, Edgar. Paciência do céu, ainda ele fala. A paciência deve ser... Porque ele poderia ter criado assim, eu vou criar agora e já vou colocar os espíritos encarnados. Não, o processo do nosso planeta em formação é gradativo, é lento, vai crescendo. E olha o que ele diz, a razão é luz gradativa diante do sublime. Então, o nosso entendimento, ele vai ganhando, ele vai aumentando, vamos proporcionar isso para ele, senão ficamos parados na história. Agora, Edgar, o Emmanuel, ele faz bonito, ele fala umas coisas lindas. Agora ele pede para nós, ele conclui um pedido, não te esqueças, vírgula, meu irmão. Eu acho bonito o vocativo, quando ele coloca alguma coisa. Edgar, meu amigão, eu poderia cortar o meu amigão, mas é um vocativo, é algo que eu quero que você considere. Meu irmão, a Maria Dolores... É uma proximidade, né, Tato? Isso, Edgar. Ele aproxima da gente. Ele fala, pessoal, sou meu irmão, tá tudo bem. Nosso pai, tá tudo certo. Então, não te esqueças, meu irmão. E esquecer é porque já sabe, hein? Já teve o contato ali da criação no mundo espiritual, já percebeu a mais uma encarnação. Então, não esquece, não. E a Maria Dolores também fala, não guardes e nem fales, vírgula, coração, vírgula. Chamando a gente de coração. É bonito, né? Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor, essa frase é bem chocante, te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso. Como considerar, Edgar, sendo que a gente fala a morte vai para o paraíso, ou para o inferno, ou para o purgatório? Como que eu posso conceber o Emmanuel falar que é
paraíso aqui na Terra, que Deus me situou num verdadeiro paraíso, pois situou. É o que conversávamos antes, Edgar. Você consegue, Edgar, enxergar a perfeição de um planeta de prova e expiação? Eu também. É perfeito. Ele é perfeito como prova e É expiação. exatamente tudo que a gente precisa dentro da nossa necessidade adequadíssima. Gente, é que a gente, Tato, a gente tem muita dificuldade para entender como age um ser perfeito. Óbvio. É verdade. Isso é né? muito legal. Um ser infinitamente perfeito, então nós estamos encrencados. Né? Porque ele não é só perfeito, ele é infinitamente perfeito. Então, assim, esse pai, tudo dele nos escapa. Mas, Sim. assim, apesar de todos os textos, todas as religiões insistirem na grandeza desse amor, dessa inteligência dele por nós, a gente não coloca nem o benefício da dúvida se nós estamos entendendo que esse amor age de uma forma que a gente obviamente não compreende, não compreenderá tão cedo. Por quê? Porque é infinito. É verdade. Então, assim, nós somos amados de uma forma absurda. Absurda. Aquele papinho do Davi, 500 anos antes de Cristo, no Salmo 23, nada nos faltará. Nada nos faltará. Entendeu? A gente não acredita até hoje, 2.500 anos depois. É verdade. Nada nos faltará, nem nos falta hoje. Mas a gente vive no inferno porque acha que falta tudo. Mas, Edgar, e parece que essa expressão de um ser humano manifestar-se contra a obra de Deus, desdenhar, achar imperfeição, ou até desígnios, Jesus repreendia com uma certa força. Quando Simão Pedro fala, não, mestre, não deixarei que aconteça isso, ou só se for por cima do meu cadáver, não é nessas palavras, ele, afastai-vos de mim, Satanás, o opositor, que é opositor à vontade de meu pai, não compreende a vontade de meu pai. Não fala isso. Para eles não sei se é ofensivo, assim, não fala isso de Deus, cara. Não tem essa postura, esse sentimento. Jesus era muito firme, né? Firme nisso. Nunca admitiu que falasse, ele deixou quieto. Inclusive, Edgar, essa postura deve ser feita por nós. Não tenha essa ideia. Não fala isso porque isso é prejudicial demais a você. Esse entendimento de que você está mal, que está errado. Não faça isso. O problema não é falar, o problema é por que você está falando, é porque você pensa assim. Isso é gravíssimo, porque isso norteia a sua vida. Né? Exato, Edgar, muito bem colocado. Falar, pessoal, é porque o coração está cheio ali. E mudar, fala até mais tranquilo. Não falo mais. Mas e sentir mais? Sim, consegue. Sim. Então, para essa postura eles têm. Então, ele pediu. A gente precisa encaminhar para o final, né, Tato? Vamos, cara. Falta o último parágrafo. Então, não te esqueça, meu irmão, que Deus te colocou num verdadeiro paraíso, quando aqui na Terra. Olha que bonito. Onde a semente minúscula retribui na média do infinito. Cara, que coisa! Ela retribui pra gente. Qual que é a média entre 10 e 20? É 15. Qual que é a média entre 100 e 200? É 150. Qual que é a média do infinito, cara? Deve ser infinito, né? É infinito. Porque assim, cara, ela vai retribuir, quer dizer, tudo que você fizer, tudo que você plantar, ela retribuirá numa média de infinitas bondades. Se vocês plantarem um nada, é infinito. Não, nada não dá, nada. O zero, alguma coisa, já é um pouquinho, ela é média de infinito. Por e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor, elogia, mas reconhece a grandeza, melhor dizendo, reconheça a grandeza dele. Perfeito, Tato. Louvar reconheça. Eu estou
começando a entender a sua grandeza, Senhor. É isso, né, Tato? É isso mesmo. Você substituiu perfeitamente bem. Beleza. Louvar, reconheça. É como se eu chegasse, Edgar, na minha prece e reconhecesse que eu estou diante da infinita sabedoria, do infinito amor por mim. Eu reconheço. Senhor, não entendo tanta coisa, mas reconheço a grandeza, a situação. Cada dia louvo o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Olha o roteiro. Olha o roteiro. Você lembra de Abigail? Tal coisa? Lembrei na hora. Ah, que legal. Lembrei Trabalha. na hora. Ah, mas isso tal coisa. Ama. Ah, não sei o que tal coisa. Perdoa. Uma palavra, cara. Uma. É o roteiro para uma vida. O roteiro para uma vida. Olha aí, ó. Pensa, significando que a gente não pensa. Sim. Pensa, analisa, estuda, ou seja, avalia, pondera, pesa, mede, trabalha e serve. Ah, meu Deus! E a gente se sente perdido. É possível, Tato, pensar que quando a gente se sente perdido, significa que a nossa rebeldia não quer trilhar os caminhos já oferecidos. Cara, você então me lembrou. Você tá lá, tem 10 caminhos. Tô perdido porque eu não quero nenhum dos 10. Cara, que legal, Edgar. A gente tá enganando quem nessa história? Isso, né? Mesmo. Você se emociona, Edgar, em ouvir mais uma vez essa afirmação assim, mestre, e você falou dos caminhos aí, que eu irei com o senhor até a morte, eu vou não sei o quê. Pedro, olha só, crê, eu te levarei por caminhos que não quer percorrer. Nossa, Edgar, cara, que caminho é esse que a gente... Essa frase, inclusive, está na música Pedro, né, do Tim Vanessa, né? Pedro, tu me amas, Pedro, Deus. Tu me amas. Essa música é demais, hein, Edgar? É demais. A gente precisa falar sobre ela, a gente já falou sobre isso. Vamos lá. Olha só, 4 verbos, 4 indicações que todos podemos fazer. Pensar, morto, vivo, em qualquer situação. Estudar, idem. Estudar o que e quanto? Tá a teu critério, filho. Quer estudar psicologia? Quer biologia? O que você quer? Estuda aí, o que você quiser. Estude a vida, estude o que acontece com você, estude você mesmo. Estude comportamento, estude o que você quiser. Trabalha, olha só. E o trabalho, mas o trabalho não dá para todo mundo. Trabalha qualquer ocupação útil. Por isso dá. Sim. A coisa que faça útil é trabalho. E serve. Servir é uma coisa tão grandiosa. Ajudar ao outro, servir numa palestra, servir numa conversa, servir em ouvir, sirva. Putz, grila. Agora aqui, ele fecha. Eu até coloquei um mas aqui, mas não tenho mais, não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Não, Edgar, não suponha comum, cara. É muito mais profundo. Eu acho que deve ter sido Jesus que disse que, quando ele falava, né, a gente tem mania de tornar alguns, quer dizer, de designar alguns lugares como sagrados, né? Então, tal templo é sagrado. Algum lugar não é? E boa pergunta. Deus abençoou, então ele que fez tudo. Se ele fez tudo, tudo é sagrado, tudo é divino. Tudo. Exato. Cada situação, cada pedacinho de... Você lembra da mensagem, da primeira redação do Chico lá, que desafiaram ele criança? O grão de areia, lembro de areia, né? O grão de areia é tão grandioso que ele é capaz de refletir a luz do sol. Pensa nisso, né, pessoal? A gente conseguiria coisas tão melhores, tão profundas. E pelo menos não desdenha a sua vida, não. Não fala que tá tudo errado, que você tá perdido, abandonado.
você não aguenta mais. Criação nossa, da nossa cabeça. É tudo realmente criação da nossa forma deturpada e ignorante de ver e de entender. A gente precisa, eu acho que assim, talvez um parâmetro para a gente finalizar, Tato, um Claro. parâmetro que a gente deve usar é o seguinte: se eu estou considerando que é ruim, é porque eu não entendi. Sim, Será sim. será que esse é um bom parâmetro? Estou pensando agora, nem sei se eu estou sendo muito generalista. Se eu estou considerando que a experiência que eu estou vivendo não é útil, eu não entendi. Certo, tá certo. Isso eu acho que é mais específico, né? Ah, não, mas é trabalhoso, é difícil, isso não interessa. Não Não, interessa. O é que verdade. interessa é se eu não estou vendo aonde que é possível tirar benefícios de uma situação, é porque eu não entendi. Você tem razão, Edgar. Acho É que é isso. um bom ponto de partida para a gente analisar as situações. Né? Isso é muito É sério. verdade. Nós vamos enfrentar resistências, né, Tato? Pega hoje, né? A gente vê situações complexas acontecendo no nosso país, no mundo, e essa minha frase significa, se eu estou achando que não, isso não traz benefício, é porque eu não entendi. Aham. Cara. E é forte, é grande. E uma coisa que talvez possa nos ajudar a finalizar foi quando Jesus, no Boa Nova, fala para Maria Madalena, foi ter com ele. Simão Pedro lança um olhar glacial para ela quando entra no cômodo, ali ela conversando com Cristo. E ela comenta assim, ó, observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse. Então imagina, Edgar, a gente não sabendo quem é quem, julgando, analisando, criticando a Maria, achando que Jesus estava dando muito mole, muita corda para ela, não sei o quê. Ou seja, Então, não entendendo nada. não nada, exatamente. Não. Resumiu lindamente. Igual como nós. Jesus lança um olhar para ela e fala assim, e parece então que então ele fala para todos nós, vai Maria. Eu não sei se no seu livro está escrito Maria, no meu está escrito Tato aqui. No seu está Tá. escrito Edgar, Edgar. tá escrito Edgar. Sim. Vai, Edgar, olha, sacrifica-te e ama sempre. Olha que pedido do Cristo. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Ai, pai amado, cara, puta merda. Isso é muito interessante, Tato. Que bom que você trouxe isso, porque Coisa se eu bonita. não entendo, eu posso crer, né? Isso, é por isso que eu falei. É preciso crer somente, Edgar. Mas Quando Jesus... não é um crer cego, óbvio. Não, Né? não, Porque não nós é. temos as premissas, né? E as premissas são: nós somos infinitamente amados permanentemente. Isso nos dá sustentação lógica, filosófica, para crer. Podemos crer com segurança. Com segurança. Tá tudo bem. Tá Tá tudo tudo bem. certinho. E esse crer, Jesus falou muitas vezes, ele ensinava algumas coisas, ou sobre a cura, ele fala assim, tu, pois, crês nisto? Você acredita nisso? Você tem fé? A fé, eu acho assim, a ciência nos leva até um tanto. Dali para frente não dá. Entra então o crer, a nossa fé, que não pode contradizer tudo que já me trouxe até aqui. Por isso raciocinada, mas ela vai além do que a ciência. Então, para nós, pessoal, que não temos compreensão, é preciso crer somente. Crer na bondade de Deus, no amor de Jesus, nas organizações reencarnatórias por nós. E que daqui a pouquinho, eu disse antes da live começar, o Edgar, ontem o Henrique nasceu. Anteontem ele nasceu, ontem ele fez 10 anos, cara. 10 anos já tem o Henrique. 21 de janeiro é o aniversário dele. E eu digo, já a gente não tá mais aqui, Edgar. Já passou a nossa encarnação.
Daqui a Sim, pouco, sim, e a sem gente dúvida. fala, poxa, desperdicei, mais uma, não creia, não cria em nada. E agora perdemos. Edgar, as suas considerações são sempre maravilhosas, amigão. O que você Ah, diz? Isaac, acho que nem sei se tem mais considerações a fazer. É um apelo que eu faço a mim mesmo, a todos. Vamos lembrar quem a gente é. Quem a Legal. gente é, sabe? Lembrar, olhar assim a nossa volta, sabe? Olhar com olhos que enxergam de verdade. Porque a gente continua nessa visão estreitíssima, bastante materialista, né? Acreditando só no que a gente entende, sendo que a gente nada entende e por isso nada crê. Acreditando naquilo que a gente vê e a gente nada vê. Porque a visão é o sentimento mais fácil de ser iludido, é o sentido mais fácil de ser iludido. Está aí todos os mágicos para nos provar. Né? Então, a gente precisa, Tato, urgentemente. Aí vem o Bruno falando, né? O evangelho é urgente, né? Lembra? A gente precisa urgentemente cair em si. Urgentemente. Para que as nossas lágrimas diminuam. Muito legal, amigo. Felizmente, Jesus nos abençoa. Felizmente. Era isso. Que lindo, cara. Que legal, Edgar. Concordo. E não digo mais nada. Só essas enfatizações que Jesus fala. É difícil a jornada, é longo o caminho, mas ninguém está falando que não é. É o processo. E ele fala, mas a fé remove isso. A gente vence com essa crença. Nada mais é preciso crer somente. Puta, Crer lindo somente. demais. Vamos Crer crer. quando a Aliás, gente... Tato, eu acho que a gente precisa falar mais de fé. Eu acho que a fé é um tema pouco explorado dentro das palestras, você não acha? Acho sim. Acho sim. E dá para aprofundar muito nessa questão do que vem a ser, de como Sim, senti-la, sim. trabalhá-la, dentro do que a gente pode conseguir. Vamos pensar alguma coisa para a gente fazer junto, Vamos, claro, Ed querido, vamos tá bom? fazer. Quero muito fazer Gente, logo mais com você. Tato, muito obrigado. Ah, querido, eu que agradeço, meu velho. Tá? Puxa Muito vida. obrigado. Obrigado à casa que nos permitiu esse momento, que tenho certeza foi muito importante para mim, porque o texto, a nossa discussão, vira quase uma revelação quando a gente lê junto, né? Nossa, meu Deus. Eu falei assim, não, eu não li esse texto, não é possível. Tá? É verdade, vai muito além, Edgar. Você fala as coisas, vem na cabeça. Obrigado por tudo, agradeço a Jesus, ao Tato e a todos. Muita luz a todos. Muita paz. Edgar, obrigado a você. Leandro, obrigado pela transmissão. Thaís também, que colaborou com a gente. E todos da casa, Edgar, um beijão para vocês. Obrigado quem assistiu com a gente também. Pensem nisso. E o que ficou no fim do aprendizado é assim: é certo agradecer, é certo louvar e não falar que está errado, porque não está. Não está. Tá tudo bem. Beijão a todos. Beijo, meu amado. Valeu, Edgar.